O Cerrado, conhecido como a Caixa d'Água do Brasil, está enfrentando um cenário alarmante de queimadas em 2024. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 1º de janeiro e 13 de setembro, foram registrados mais de 58 mil focos de calor, superando todo o acumulado de 2023, com um aumento de 101%. Para entender melhor os riscos e as consequências desse aumento nas queimadas no bioma, eu converso ao vivo com o Gerson Neto, que é presidente da Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Ele que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Olá, bom dia, Wilker. Bom dia a todos os amigos da TV Pai Eterna. Então, Gerson, situação crítica, né? Os números de queimadas no Cerrado em 2024 são bastante alarmantes. Qual que é a sua avaliação sobre esse aumento tão significativo que a gente tem acompanhado? Então, Wilker, essa é a primeira etapa de um processo que a gente já está sentindo se agravar. São as primeiras consequências graves do processo de mudanças climáticas, que chega no seu ponto mais tenso, né? Já temos aí mais de um grau de aquecimento do planeta e caminhamos para 1,5 grau. Então, essa é, digamos assim, a primeira das grandes pragas das mudanças climáticas que estão nos afetando. Em seguida, vão vir os problemas de saúde gerados pelo excesso de calor. Então, pessoas vão sofrer com a hipertermia, que é um fenômeno letal. Principalmente os mais vulneráveis são as crianças, os idosos e as pessoas com problemas de saúde. E depois nós teremos secas nos rios. É importante dizer que nós estamos alertando há muitos anos sobre a questão das mudanças climáticas. Muitos negaram isso durante muito tempo. Hoje em dia é impossível negar o problema do aquecimento global. E nós já estamos vendo aqui os primeiros processos de consequências graves desse aquecimento, que é esse excesso de secura. O Cerrado é o cenário do próximo desastre ambiental, depois das chuvas que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Agora nosso problema será aqui no Cerrado com seca, e a gente precisa ficar alerta, é preciso nos preparar para essas situações extremas que virão, nos preparar para os problemas de saúde agravados de forma massificada na população, nos preparar para tentar conter ao máximo esse fogo, é claro, enquanto ainda perdura o tempo seco, que ainda deve demorar algumas semanas para começar a chover, e nos preparar também para a falta de água no futuro, que é um cenário previsto para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não é uma coisa para daqui a 50 anos. Então, nós precisamos encarar isso como um problema muito sério. É importante que o presidente Lula esteja agindo por isso. É incrível, Wilker, que nós ainda tenhamos um prognóstico de que a maior parte dessas queimadas seja criminosa. As pessoas que estiverem cometendo esse crime, porventura, estão cometendo o maior crime possível para esse momento contra a humanidade. Com certeza. Difícil você pensar numa coisa pior que se possa fazer. Com certeza, viu? Colocar em risco o meio ambiente, a saúde das pessoas, se colocando em risco também é algo impensado, né? E quais fatores principais explicam esse crescimento tão grande nos focos de queimadas? Eu acho que a pergunta que todo mundo tem que se fazer agora, o que a gente pode fazer para reverter esse cenário, se é que ainda tem como a gente recuperar tudo que foi perdido por conta dessas queimadas, por conta desse aquecimento do nosso planeta. Como você disse, não é mais um problema do futuro, né? Um problema que a gente já está enfrentando e que a gente deve, com certeza, ter mudanças de comportamento, tanto como sociedade, também quanto governo, e acho que todos os países do mundo precisam se unir em prol dessa causa especificamente. Tem como a gente reverter esse cenário? Bom, os fatores principais são esse aquecimento global. Quando aquece, o clima mais seco, ele torna tudo, o mato fica mais seco, tudo fica mais seco, as árvores perdem água, né, perdem a umidade e ficam mais combustíveis, fica mais, você vê esses fogos que, mesmo nas áreas preservadas, nos parques ecológicos, como o Parque Nacional de Brasília, o fogo fica imenso, ele atinge temperaturas muito altas e com labaredas gigantescas. Então, assim, isso é fruto das mudanças climáticas, é fruto do aquecimento, do excesso
de secura, né? A falta de umidade. Mas a gente precisa, isso é fruto também da ocupação do solo. Então, a forma como nós vamos desmatando, plantando braquiária, plantando culturas extensivas, e a gente deixa aquela palhada sobre o terreno, né, durante o período seco, que também é muito inflamável. Então, a forma como a gente ocupa esse solo, vai desmatando, vai ampliando a ocupação, ela nos torna mais vulneráveis a esse problema do aquecimento global, que, lembrando, não é um fenômeno local, é um fenômeno mundial. Então, muitos países também estão enfrentando problemas de incêndios, especialmente Estados Unidos, na época do período seco, e é preciso que a gente encare isso como um problema sério. Então, é preciso, sim, que os governos se mexam para fazer as políticas de prevenção, não é? E combate ao fogo, mas é preciso que a sociedade se una, Wilker. É incrível que a gente chegue nesse ponto com o tema do meio ambiente sendo tão pouco bem cuidado, tão pouco, não é falado nem nas campanhas eleitorais. Nós estamos em pleno período eleitoral, então ele é um tema tão esquecido, ignorado, e não é, o meio ambiente não é só passarinho e animais, nem árvores. O meio ambiente fala de um sistema ecológico do qual nós, seres humanos, fazemos parte. E se não tiver água no rio, se não tiver alimentação, comida saindo nas plantas, a gente não tem como sobreviver, não é? Não tem vida, né? Agora, o cerrado especificamente é muito importante para a manutenção dos recursos hídricos aqui no nosso país, né? De que forma essa violência contra esse bioma pode prejudicar os ciclos das águas aqui no nosso país? Quais podem ser os impactos disso na agricultura, no abastecimento de água para o nosso consumo também? Já tem como a gente fazer uma previsão nesse sentido? Então, o processo de reflorestamento, ele aumenta a capacidade, a resiliência, a resistência desse bioma até ao aquecimento global, a esses processos de degradação. Nossa grande questão é que a gente tem desmatado cada vez mais, né? Desmatado as nascentes, desmatado matas ciliares dos rios, para a gente poder, eu não digo nem reverter, para a gente conter o processo e aumentar a nossa resistência, a nossa capacidade de suportar esse aquecimento, a gente precisa virar o jogo e começar a reflorestar. Começar pelas nascentes, começar pelas matas ciliares, porque o cerrado ele é de onde nasce a grande parte da água das 3 principais bacias hidrográficas do Brasil, desse continente, que é a Bacia Amazônica, o Rio Amazonas, incluindo o Araguaia e Tocantins como parte da Bacia Amazônica, a Bacia do Rio Paraná e a Bacia do Rio São Francisco. Então, as águas do Brasil dependem do cerrado. E se a gente continuar desmatando, quando chove, a água bate na superfície da terra e escorre sem infiltrar no solo. Essa água que infiltra no solo é que alimenta as nascentes, né? E as nascentes, os rios protegidos, fazem com que os rios do cerrado são perenes, eles não secam durante o período seco, ao contrário dos rios da Caatinga. O que vai acontecer é que nossos rios vão ficar como os rios da Caatinga. Quando chove, eles enchem muito, porque viram um rio de enxurrada, e quando chega na seca, ele não tem força para verter água. Então, nós vamos ver cada vez mais, além do problema do aquecimento agravar isso, os rios morrendo e deixando de ser perenes. Com desastres, porque nossas cidades precisam de água durante o ano inteiro, obviamente, você não fica um período do ano sem beber ou usar água, e com desastres para toda a criação ecológica, porque os peixes não podem também ficar um período do ano sem água, os peixes, os animais, as plantas. Então, nós vamos ter definhamento desse ecossistema todo em série. Tá certo, Gerson, situação muito preocupante mesmo. Vamos continuar falando desse tema e cobrando também, né? A gente tem que cobrar isso, especialmente agora em período de campanha. Como você disse, a gente não tem ouvido propostas reais mesmo a respeito desse tema, e é algo que a gente precisa se atentar, precisa se preocupar muito, e não é o que tem acontecido, né? Obrigado pelo seu tempo aqui, pelas informações. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Eu agradeço, Ivan. Um abraço. Abraço.